Como produzir vídeos para o YouTube. Eu sou Paulo Silveira. Eu sou o Luquinhas. E eu queria saber melhor qual que é todo o trabalho que nós, eu, o Lucas e toda a equipe que tá aqui, temos para criar esses vídeos para vocês. Pois é, esse é um episódio especial pra gente contar um pouquinho do que a gente considera o mínimo necessário para você poder criar seu conteúdo, colocar no YouTube com uma qualidade que seja ok. Não é isso, Lucas? É isso aí. Eu acho que o mínimo, uma câmera. E essa câmera hoje todo mundo tem na mão, que é o celular. Aqui a gente tá trabalhando com 3 câmeras para poder ter essa brincadeira de cortar, na edição, tem uma câmera ali, tem outra câmera ali. Pois é, para quem não sabe, dá até pra edição fazer a brincadeira. Nós estamos nesse plano aqui, eu junto com o Lucas, mas posso falar com você diretamente aqui, como fazem os jornalistas? E eu aqui? Então, assim, um celular já é o suficiente para você produzir os seus vídeos pro YouTube. Pensando em uma pessoa, claro, né? Uma entrevista assim já dá para fazer com o celular, mas aí já começa a ficar um pouco mais complexo. Mas acho que o básico mesmo, o mínimo que a gente precisa hoje é um celular. Bem, então tem lá muita gente que manda essa pergunta e tem elogiado bastante. Poxa, que cenário bacana, que iluminação legal, que tomadas muito divertidas e muito bonitas e etc. Só com o celular eu já tenho o objeto de câmera. Então qual que é o próximo passo para quem quer captar esse conteúdo? E não sei se você vai colocar esse conteúdo num canal da empresa ou canal pessoal, mas que precisa passar um mínimo de conforto. Assim como no podcast, onde o áudio é fundamental, às vezes até a captação mais do que a edição, qual que é o outro passo se eu já tô ok com uma câmera minimamente legal? Pensando no mínimo, eu acho que o pensamento principal é o que eu vou fazer que eu não vou atrapalhar quem está assistindo o vídeo. Então, ao invés de pensar pelo outro lado, como a gente está pensando sempre na base aqui, de como ter o melhor som, é de como não ter o pior som, porque o som é uma das coisas que mais atrapalha de você prestar atenção no conteúdo. Então, às vezes o conteúdo é bom, mas tem um chiado, tem um estalo, tá muito saturado, então você não consegue consumir aquilo. O que é o mínimo que você pode fazer para que o som não atrapalhe? Às vezes o próprio celular, da forma que tá, num ambiente silencioso, ele já é suficiente para captar um bom som. Às vezes você precisa comprar um lapela de celular, que também é baratinho, tem marcas chinesas ótimas que você liga um lapelinha no celular e você já tem um ótimo som para você fazer seu vídeo. Então, pensando no básico, como que eu não atrapalho o usuário, né, a audiência de consumir o meu vídeo. E o pouco que eu aprendi aqui com vocês, Lucas, a equipe aqui tá o tempo inteiro preocupada com os detalhes que chamam muita atenção. Então, se o screensaver do Matrix está estourando muito, ou muito movimento, ou se a luva do Thanos está com um foco muito grande, chamando mais atenção que a gente, ou as cadeiras, vocês sempre ficam atentos, ou se tem algo que vocês, já aprendi aqui com vocês, vazando, não é? Então, se tem alguma imagenzinha pequenininha que chama muita atenção, ou que não deveria estar aparecendo, tá só um cantinho dela, tá vazando, porque isso começa a te tirar a atenção. E no YouTube, diferente do podcast, que eu acho que é uma vantagem que você tá na cabeça, é difícil o cara parar você de falar. No YouTube, se você não tá gostando do que eu tô falando, você já vai trocar de vídeo, pausar, trocar de aba. Então, a gente tá falando de audiovisual aqui, de parte técnica, de fotografia, mas antes o conteúdo, ele é principal além do áudio, né? Então, às vezes você tem um ótimo áudio, você tem uma ótima imagem, você é um ótimo filmmaker, iluminação, você faz tudo, só que o seu conteúdo é chato, ou não tem uma ordem, não tem uma lógica no que você tá falando. Não adianta nada também você ter uma baita estrutura e o que você tá falando não ser interessante, né? Como você falou, a gente tá a um clique de passar pro próximo vídeo. Mas se o nosso conteúdo aqui fosse ruim, bastava trocar o título por As 10 melhores dicas para quem quer estourar e viralizar no YouTube. Pode ser esse, inclusive, o título, e a gente faz esse teste. Então, a gente tá falando de áudio e de evitar essas distrações no vídeo ou no próprio áudio, a captação podendo ser simples. O que você acha desse pessoal que faz a captação andando, correndo, falando e com um monte de barulho atrás? Não seria interessante? Seria uma possibilidade? Então, tudo depende do ambiente que você tá e do tipo de conteúdo que você tá passando. Se você vai fazer um vlog de viagem, você tá naturalmente andando com o celular ou hoje tem estabilizadores pequenininhos, como o Osmo Pocket, que lançou agora há pouco, tem a GoPro nova, que tem uma estabilização legal. Então você pode estar fazendo esse tipo de conteúdo, andando e falando, e isso faz parte daquele universo. O barulho te coloca dentro daquela viagem. Quando você vai falar algo sério, ou você vai passar uma aula, você vai passar um conteúdo que a pessoa precisa prestar atenção naquilo que você está
falando, aquela informação, o menos possível de barulhos e ruídos e etc. vai favorecer com que você comunique bem aquela mensagem. Tudo depende do contexto e do estilo de conteúdo que você está fazendo. Na própria Alura, que a gente tem uma equipe de vídeo que está focada nos treinamentos, a captação é completamente diferente. A gente tem o chroma key, preocupação com a luz é diferente, de como que a gente vai fazer os cortes. Então, me parece que são artes bem peculiares, cada uma com suas características e que você precisa entender muito bem o que você está querendo produzir, para quem que você está querendo produzir, antes de sair tomando decisão de qual é o foco, se vai estar andando ou não, se vai ter muita informação ou se vai ser um pano de fundo simples e assim por diante. Esse é um outro erro comum de quem está começando a produzir conteúdo para o YouTube, que às vezes investir muito dinheiro, compra câmera, lentes e luz e microfones e tal, e às vezes o conteúdo daquela pessoa é algo que ela poderia fazer com o celular. E às vezes ela nem sabe se é isso mesmo que ela quer fazer ou se ela é boa naquilo. Então às vezes é melhor começar de pouquinho, né, com o equipamento que tem. A gente tem grandes referências aí do YouTube que começaram com um celular, por exemplo, o próprio Whindersson Nunes, que o conteúdo é sempre o principal. E aí, como eu falei, você não atrapalhando a mensagem com um áudio ruim ou uma imagem ruim, aquilo pode dar certo. Então assim, como eu falei no início, chegar investindo tudo que você tem já para fazer um conteúdo no YouTube, às vezes não é a melhor opção. Você consegue com um celular, com uma iluminação simples, você consegue fazer um vídeo bem legal. Fizemos a captação do vídeo, do áudio e a gente quer criar um episódio da nossa websérie, do nosso canal ou algo institucional das empresas, porque aqui a gente tem isso. Nós temos esse canal que fica dentro da Alura, que é uma empresa que está patrocinando todo esse conteúdo, que tem diversos fins. Então tem muita empresa querendo fazer um marketing de conteúdo dessa forma. Qual que é o próximo passo depois dessa captação toda? Qual que é o software mínimo? E se eles precisam ficar fazendo aqueles jump cut, cortando tudo e fazendo todo mundo falar que nem o PC Siqueira? Ou se tem formas mais... Deixa fluido, se o cara gaguejar, tudo bem, dá pra fazer algo nesse formato. Um vídeo simples, você consegue editar no próprio celular. Então tem vários aplicativos, tem para iPhone tem o iMovie mesmo, a Adobe tem o Adobe Rush, tem vários aplicativos que você consegue fazer o mínimo de edição, que é cortar a parte desnecessária. Voltando àquele conceito que eu falei no início, o que vai atrapalhar o seu conteúdo? Então às vezes aquele tempo no início que tá moroso, que você tá engatando, às vezes no final você vai desligar a câmera ou o celular, essas coisas são ruídos para a sua mensagem. Então você cortando isso daí, você já vai ter um vídeo legal. Então não precisa ser um software cheio de recursos, de efeitos especiais, de tratamento de cor e tal. Um software que corte todos os erros, os defeitos, já vai tornar o seu vídeo melhor e mais legal. E aí, como você falou, não precisa picotar tudo o PC Siqueira. Aí também tem um outro lance de você ir aprendendo a se comunicar e errar menos. Quanto menos você erra, menos você corta. Então o seu vídeo fica mais fácil de ser assistido. E aí cada um pode acabar criando o próprio estilo, seja com esses jump cuts, seja com cortes diferentes ou com aquelas transições de videocassete dos anos 80 tá que moda. Vão passando aqui assim, num losango e tudo um fractal que transforma uma imagem na outra. Aí seu vídeo fica datado, todo mundo sabe que você fez ele ou nos anos 90 ou 2019. Ou se você era fã do Star Wars. E eu gosto disso que dá pra você aproveitar os cortes, a fluidez, as características e colocar tudo dentro do seu próprio estilo e fazer alguma coisa melhor no final, que nem o pessoal que coloca o desligar da câmera dentro, fingindo que tá olhando ou ligar assim e termina o episódio. E se você gosta de trabalhar com vídeo, de edição, de motion, na Alura a gente tem centena de curso de motion, de design, de UX. Então vale a pena você conhecer todo o conteúdo que a gente tem dentro da Alura. A Alura é quem traz o hipsters.tube para você e você pode se matricular hoje com 10% de desconto em alura.com.br/promoção/hipsterstube. Tô te esperando lá. Eu queria só fazer um agradecimento a toda a equipe aqui que tá com a gente, o Lucas, o Tadeu, o Aloísio, o Naldinho e também o Alan do Nerd Bunker, e em especial aos hipsters, o Maurício Linhares, a Roberta Arcoverde, que estiveram aqui em alguns episódios e estão quase sempre comigo no podcast do hipsters.tech. Se você gostou, joinha, assina, em especial mande pro seu colega que quer aprender mais desse assunto, que eu acho que a gente tá entregando um conteúdo legal, inclusive professores falando que estão usando na faculdade. Então, se você é aluno e está assistindo, comenta aí, que eu acho muito bacana. Valeu. Quase, hein?